Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia. Eu sou a Sara E e nós somos Arquétipo. Bem, gente, hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente do que o comum aqui. A gente vai colocar várias coisas na tela para exemplificar as coisas em comum, as semelhanças que a gente tem nos projetos de arquitetura e design gráfico. Então, conforme a gente for falando, a gente vai colocando aqui uns exemplos para vocês entenderem como essas áreas podem conversar nos projetos e como podem ter essas semelhanças. Antes da gente começar, acho que é importante salientar que essas duas áreas, tanto a arquitetura quanto o design gráfico, enfim, são áreas parecidas no sentido de terem um quesito artístico, de criatividade. Então, essa quantidade do artístico vai variar de um projeto para o outro, de uma profissão para outra, mas é uma coisa que está presente e por isso a gente consegue achar muitas semelhanças. Então, a gente vai começar analisando alguns pontos do processo criativo dos projetos especificamente e dizer como que eles são na arquitetura e no design gráfico. Número 1, espaço. Bem, gente, na arquitetura a gente sempre vai trabalhar com um espaço delimitado que vai ser um terreno. Então, esse espaço pode variar em tamanho, então podem ser projetos de pequeno porte, né, uma casa pequena, um comércio pequeno, até projetos de grande porte, como um aeroporto, por exemplo. E também, dentro da arquitetura de interiores, a gente também trabalha com espaços delimitados, que são cômodos especificamente. Então, a gente sempre vai ter essas restrições para trabalhar. Já no design, a gente também trabalha com espaços definidos. Se for impresso, a gente já tem alguns tamanhos que são padrões, tipo A4, A3, todos esses padrões que a gente acaba utilizando ali. E também a gente coloca realmente no tamanho da folha de papel. Às vezes tem alguns tamanhos que são específicos de gráficas, a gente consegue utilizar esses espaços como os espaços definidos. E nas artes digitais, a gente pega alguns espaços que também são essenciais para alguns trabalhos, alguma coisa que tem a ver com resolução, alguma coisa a ver com pixel. Então a gente trabalha mais nesses espaços definidos e também muitas vezes a gente pode criar os nossos próprios espaços quando for necessário. Então a gente realmente pode inovar, tem às vezes que a gente vai trabalhar com embalagens, então são espaços em 3D e não em 2D, e algumas coisas que a gente tem que ir fazendo adaptações. Mas geralmente no briefing já vem o espaço que é definido, se vai ser um banner, um folder, um flyer, ou enfim, e a gente tem que trabalhar baseado nesse tamanho. Sim, no caso da arquitetura, a gente nem tem essa possibilidade de escolher, né, o tamanho do terreno. Então, ele já é pré-definido, mas o que a gente pode escolher dentro dele é como se fosse a diagramação do terreno, né? Tipo, aonde que a gente vai posicionar a residência. A gente também tem que respeitar algumas coisas como recuos, etc. Então, a gente acaba delimitando também um espaço dentro do terreno, mas acho que é mais restrito do que no design. Lembrando que no design gráfico também, na arquitetura, o tamanho do terreno já vem definido. E às vezes no design também vem, mas vale do tato do designer também falar para o seu cliente se ele acha que, na verdade, deve ser trabalhado num outro tipo de superfície que não aquele que ele gostaria. Porque a gente também sabe quais materiais podem ser melhor aplicados, qual pode ser o melhor veículo de comunicação, então a gente pode acabar sugerindo novos meios de trabalho, de comunicação e facilitar um pouquinho o nosso trabalho e também achar a melhor solução para aquele problema. Um paralelo que eu encontrei agora é que os recuos no terreno são tipo as margens. Ai, meu Deus. E já puxando um gancho de tudo isso que eu falei, a gente tem o nosso tópico 2, que é diagnóstico de problema. Muitas vezes os designers e arquitetos precisam realmente se colocar no lugar do seu cliente e entender o problema dele, diagnosticar o real problema. Muitas vezes eles têm na sua cabeça um problema que ele precisa resolver e na verdade tem uma série de outros probleminhas ou até um outro totalmente diferente que precisa ser resolvido antes ou em conjunto. Então nosso papel aqui nesse sentido também é entender e se colocar no lugar do cliente para diagnosticar esse problema e achar a melhor solução para ele. Dando um exemplo aqui, a gente pode citar algumas marcas que vêm pra gente com o intuito de achar uma identidade visual, de criar uma logo, mas muitas vezes elas não têm o seu propósito, a sua visão, os seus valores definidos. Então, toda aquela parte do branding que a gente tenta trabalhar para criar uma identidade visual que realmente traduza todos os sentimentos que a marca quer passar, ficam um pouco perdidos porque não tem esses sentimentos pré-definidos. Então, a gente precisa dar ali um auxílio para o cliente ir atrás realmente de resolver esses problemas administrativos, até dar uma mãozinha ali para que depois a gente consiga resolver esses problemas e realmente confeccionar todo o branding. Sim. Na arquitetura também, como a Flá falou, também tem essa questão do diagnóstico de problemas. Às vezes o cliente vem pra gente com já, por exemplo, um programa de necessidades na cabeça. Então ele quer que a casa dele tenha tantos banheiros, tantos quartos, taranã, taranã, mas às vezes não é exatamente isso que ficaria legal no projeto, que ficaria melhor para as necessidades deles. Então é conversando com o cliente, fazendo realmente esse lado de psicólogo, assim que a gente vai descobrindo as demandas da família, o que ela precisa. Estou dando um exemplo de um projeto residencial, né? Mas
Mas isso também serve, por exemplo, para outras coisas. Vamos dizer, um projeto infantil. A pessoa que vem até você, ela quer fazer um projeto que reflita algo lúdico e ela só consegue pensar em cores quando ela fala que ela quer algo lúdico. Mas às vezes não vai ser somente nas cores que vai ser traduzido isso que ela quer. Então vai do arquiteto ter esse tato, ter essas constantes conversas para conseguir entender, chegar numa solução final que seja uma coisa que vai agradar o cliente, mas que não necessariamente era aquilo que ele estava pensando no primeiro momento. Então acho que é muito desse diálogo, assim. Puxando um gancho, então, do nosso ponto anterior, nosso ponto número 3 é o briefing, ou programa de necessidades, como a gente chama na arquitetura. Esse briefing, esse programa de necessidades, não vai ser a única coisa que vai nortear o projeto, no caso da arquitetura, mas é um guia para você começar a desenvolver o projeto. Então, depois de todas essas conversas com o cliente, com os diagnósticos corretos, a gente vai colocar no papel tudo que o projeto precisa conter, ou não necessariamente uma lista de cômodos, por exemplo, mas sensações que o cliente quer passar, no caso de um edifício comercial, por exemplo, quer trazer a questão de transparência, ou quer trazer a questão do lúdico que eu comentei. Às vezes são só conceitos, são palavras-chave, como se fosse um mood board, mas que vai do arquiteto saber como melhor desenvolver essas coisas. Então, são vários elementos que vão ajudar na construção do projeto a partir das necessidades reais do cliente que foram diagnosticadas no ponto anterior. Nesse sentido, nós também temos o briefing do design gráfico, que é realmente uma conversa inicial antes de iniciar qualquer projeto do design com o seu cliente. Então, a gente faz realmente um formulário e pergunta para ele todas as sensações que ele quer passar com aquele projeto, quais são as intenções, os objetivos, quais traços da sua marca ele quer colocar no projeto e na identidade visual. Muitas vezes tem alguns clientes que também colocam alguns símbolos que eles remetem, que remetem na mente deles. E a gente tem que ter o tato, como a gente já comentou aqui, para entender esses conceitos, esses sentimentos, para entender esses símbolos. Não necessariamente precisa ser o que o cliente está falando ali. Eu quero que tenha um círculo. É a ideia que ele tem na cabeça dele que vai representar, por exemplo, unidade, que vai representar alguma continuidade, mas também tem outros elementos que podem representar essa sensação. Então, vai do nosso tato incluir os elementos que ele quer, mas deixar um briefing bem fechado para que a gente realmente consiga seguir e finalizar o projeto como o cliente está esperando, achando também as soluções para o problema dele. Sendo assim, nós vamos então para o nosso quarto ponto em comum, que é o mood board ou painel de referências. Ele surge no design gráfico principalmente depois do briefing, quando a gente já tem o briefing com todas as necessidades do cliente, então a gente vai atrás de referências, tanto visuais quanto de conceitos mesmo. Então você pode pesquisar, por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, continuidade. Então você vai pesquisar um pouco mais sobre isso, vai ver quais elementos que remetem, quais são as cores que dão essa sensação. Então a gente vai criando um painel de referências para que a gente possa ir coletando as informações que a gente acha mais necessárias para incluir no nosso projeto e conseguir representar tudo aquilo que o cliente está esperando também. Então já podem ser feitas de várias formas. A gente já deu várias dicas lá no nosso Instagram, se você ainda não nos segue, tá aqui embaixo. Você pode fazer pelo próprio Pinterest, pelo Behance, você pode fazer no Illustrator. Você pode realmente criar um painel de referências e colocar todas as referências que você acha necessária para finalizar o projeto e dar continuidade do seu cliente. Sim, na arquitetura também tem essa questão da busca de referências. Eu acho que é imprescindível em qualquer processo criativo você buscar correlatos. Então, na arquitetura tem mais esse sentido, assim, nessas fases iniciais, não é tanto pesquisa por elementos e necessariamente por materiais, mas você pesquisa por correlatos ou similares, que são obras mais ou menos do mesmo estilo do que você está propondo. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma residência que é muito estreita, eu vou procurar correlatos de residências que já foram feitas nesse estilo, que tem uma metragem parecida, por exemplo, para realmente me inspirar, para ver soluções possíveis. Então, é realmente essa busca de coisas que já existem, também baseadas nos programas de necessidades. Então, por exemplo, se eu tenho que construir uma biblioteca infantil, eu tenho uma lista das coisas que tem que conter ali e eu vou pesquisar projetos similares que já existam nesse sentido, que contemplem as necessidades que eu preciso, para que eu possa me nortear ali, ver elementos interessantes, coisas do tipo. Como a Flá falou, pode ser feito um painel realmente, ou pode ser no próprio Pinterest, uma pasta que você salva as suas referências. Esse processo é muito importante e eu acho também importante salientar que essa é uma questão que a gente pode pontuar, que o projeto não é linear, exatamente, né? A gente está mostrando aqui uma certa ordem das coisas, mas um ponto como esse de busca de referências, por exemplo, é algo que vai ficar sendo realimentado ao longo do processo. Então, a gente vai buscar referências no início, vai buscar referências no meio, no final, em todas as partes, porque é realmente muito importante a gente ficar em contato com o que já existe. E então, como eu falei no caso da arquitetura, no início é busca por obras que já existam nesse sentido, mas depois a gente pode incluir um mood board aí, por exemplo, com texturas, com materiais, quando vai afunilando e detalhando mais o projeto. Com certeza. Isso que a Sarah falou de buscar similares também funciona no design gráfico. Então, por exemplo, você
você precisa diagramar um livro, se você precisa ter uma noção de alguma arte para redes sociais, para alguma propaganda, né, ou fazer alguma publicidade mesmo, você vai atrás de correlatos que tenham essa mesma característica, que sejam dessa mesma área, para que você consiga realmente se inspirar. E a partir dessas buscas, você pode realmente ir pesquisando primeiro os conceitos, depois você adiciona um moodboard de texturas, um moodboard de cores, um moodboard de tipografia. E eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar mais alguma coisa. E vale, claro, a pena você sempre estar buscando acrescentar no seu repertório. Então, não é só aquilo que você buscar no seu moodboard nesse momento que vai acrescentar ao seu projeto, ao seu processo, mas também sempre estar consumindo projetos de outros designers, outros arquitetos, estar ligado nas tendências do momento, para que você sempre possa estar acrescentando e quando chegar um projeto novo para você, você já saber e ter uma linha, um estilo que você quer seguir, que você com certeza vai ter mais delimitado e vai conseguir fazer uma busca um pouco mais certeira. Com certeza, e às vezes até ideias suas próprias, né? Que você teve num projeto, você teve uma ideia super legal, só que você acaba percebendo que não casa com aquele projeto específico. Mas não joga fora essa ideia, guarda essa ideia, porque num outro projeto pode ser que ela encaixe super bem. Bem, agora vamos para o nosso quinto ponto. Depois que a gente tem o briefing ou o programa de necessidades bem delimitado, esse moodboard, essa coleta de referências, a gente parte para os esboços. Na real, que essa é uma parte que varia no processo criativo entre as pessoas, mas eu e a Flá, pelo menos, a gente gosta muito de passar as ideias para o papel antes da gente passar para os softwares. Então, essa parte dos esboços, ou croquis, como a gente chama na arquitetura, são muito importantes para a gente conseguir tentar exprimir alguma ideia no papel. Eu acho que é nessa hora também que a gente forma na arquitetura que a gente chama de partido arquitetônico, que é o cerne realmente do nosso projeto, o que a gente quer passar com ele, a forma dele, enfim. Geralmente é delimitado, pelo menos no meu caso, em sketches mesmo, antes de passar pro software mesmo que a gente usa da arquitetura. No design gráfico, a gente também trabalha muito com sketches, principalmente. Então, como a Sara falou, tem pessoas que gostam de ir direto para o computador, tem pessoas que passam muito mais tempo nos sketches, que gostam de realmente deixar bem detalhado à mão, para quando passar no computador, só deixar os traços mais retos, por exemplo, mas que toda a ideia dessa pessoa já está exprimida ali no papel. No nosso caso, a gente gosta de trabalhar um pouquinho com os sketches primeiro, mas a gente consegue desenvolver melhor no computador. Porém, eu acho super necessário colocar essa fase do papel, porque é uma fase que você se permite errar, você não precisa ter tanta precisão, você realmente vai tendo as ideias rápido na sua cabeça e você consegue ir colocando elas no papel. Assim, você acaba não perdendo tanto tempo, porque no computador você vai fazendo um traço, vai fazendo outro, talvez você demore mais tempo naquele objeto e acabe não destacando tanto tempo em outros objetos que poderiam nascer da sua mente naquele estilo. Então, no papel você consegue exprimir melhor as suas ideias e também é legal que um sketch você pode levar o caderninho sempre com você para onde você for. Então, às vezes você está, sei lá, numa cafeteria tomando um café e tem uma ideia, então você já consegue puxar aquele caderninho ali e exprimindo as suas ideias no papel, fazendo aqueles sketches para desenvolver melhor mais tarde. E com isso a gente já parte para o nosso ponto 6, que são os softwares de desenvolvimento. Ou seja, depois que a gente fez todos esses sketches no design gráfico, a gente passa eles para o computador e realmente consegue desenvolver da melhor forma. Lembrando que isso vale, assim, realmente, geralmente quando são marcas, porque a gente passa por Illustrator, por CorelDRAW, para quem tem mais desenvoltura ali, então a gente consegue realmente passar esses traçados, essas ideias para o Illustrator. Tem alguns casos, por exemplo, colagem, edição de imagens, que vai direto para o computador, obviamente não tem um esboço, não tem um croquis, não tem um sketch, então a gente já parte direto para o software, claro que depois de ter a fotografia, ou enfim, para a gente conseguir trabalhar em cima deles. Mas cada software tem a sua especificação. Então, o designer tem que saber quando usar cada um. A gente geralmente usa Illustrator para fazer realmente coisas com vetores, ilustrações digitais, Photoshop para mexer com imagens junto com o Lightroom para fazer essa edição, a gente usa o After Effects para fazer animações, enfim, tem uma gama muito grande de softwares que você pode usar, tem muitas empresas também, Adobe, a Corel, como eu falei aqui. Então, o designer acaba achando o melhor software para desenvolver aquela atividade, aquele que mais tem desenvoltura também, com certeza sempre tentando aprimorar e aprender os outros para ampliar a sua gama de trabalhos, mas se você quer se especializar, com certeza escolher o software certo para a sua edição, para o seu trabalho é o ideal. No caso da arquitetura, eu acho que não tem tanto essa diferenciação entre softwares mais adequados para uma coisa ou para outra, porque como a gente está falando de projeto, vão ser softwares realmente de projeto que você vai pegar para desenvolver, claro que eles têm algumas diferenças entre si, então, por exemplo, durante toda a minha experiência na faculdade, o software que eu usei para modelar projeto foi o SketchUp. Então, eu tô falando como se eu já tivesse saído da faculdade, eu não saí da faculdade ainda, gente, mas é que até agora eu usei o SketchUp. Então, lá a gente faz uma modelagem 3D realmente do que a gente quer passar, a gente vai fazendo os elementos construtivos, paredes, lajes
etc. Mas também existem projetos que são com a metodologia BIM, que são o Revit e o ArchiCAD, que eles são mais completos do SketchUp porque eles não fazem só o 3D, ao mesmo tempo eles vão gerando plantas e cortes, e os elementos não são elementos totalmente modeláveis, no sentido de que você tem que fazer do zero uma parede, por exemplo. Os softwares BIM, eles já têm os elementos construtivos como componentes, então são objetos paramétricos, ou seja, que tem parâmetros. Então uma parede sempre vai ser uma parede, você não consegue transformar uma parede em laje, porque ele contém esses parâmetros. Mas enfim, a gente pode fazer um outro vídeo sobre BIM aqui, porque é algo muito interessante. Mas são esses softwares de projeto em que a gente vai realmente desenvolver o 3D, vai passear pelo projeto, vai ver o que está funcionando, o que não está, para depois a gente passar para a apresentação, mas isso a gente fala mais tarde. E com isso tudo dentro do processo criativo do projeto, a gente começa a colocar a mão na massa de fato. Os softwares ali já entraram no desenvolvimento do projeto em si, e a gente vai entrar agora num ponto, que é o nosso ponto 7, que é de equipes. Como assim? Tanto na arquitetura como no design, dependendo do porte do projeto, a gente precisa de muitas pessoas envolvidas para ajudar a gente. Então, por exemplo, no projeto de arquitetura, a gente vai fazer o arquitetônico, mas a gente vai precisar dialogar com equipes de engenheiros elétricos, hidráulicos, engenheiro civil mesmo, que vai calcular as estruturas para a gente e dar o aval se pode construir ou não pode. Então, a gente está sempre em contato com essas profissões, não só as engenharias, tem alguns outros também. Quando a gente trata de paisagismo também tem muita aproximação com agronomia. Então, são áreas que se conversam demais, como eu falei, dependendo do porte do projeto, vai precisar de uma equipe maior ou de uma equipe menor, mas o arquiteto nunca trabalha sozinho, a menos que seja algo muito específico, por exemplo, design de interiores de um cômodo, ele vai trabalhar com equipes maiores para realmente fazer o projeto completinho, né? Porque a arquitetura é uma profissão generalista, então ela sempre precisa conversar com esses profissionais de outras áreas. No design, a gente tem semelhanças nessa área também. Muitas vezes o designer consegue trabalhar sozinho, sim. Se for na identidade de uma marca, por exemplo, principalmente se for uma marca menor, a gente consegue desenvolver ela sozinho. Vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas a gente vai ter totalmente livre o processo criativo para nós mesmos. Mas tem alguns outros trabalhos do design que não se limitam apenas à identidade de marcas, que a gente precisa de outros profissionais juntos também. Então, quando se trata de campanhas publicitárias, que o designer vai atuar ali na edição de fotografias ou vai ajudar na criação de arte, enfim, a gente precisa dos publicitários para dar o caráter da publicidade para a gente. Então, eles que vão lidar com toda a parte criativa do processo e a gente vai estar ali realmente para ajudar na parte gráfica. Outros casos, quando vamos criar algum livro, enfim, a gente vai ter principalmente o escritor que vai escrever o livro, a gente vai fazer a parte da diagramação do livro, mas a gente precisa lidar direto com a redatora, a gente precisa lidar direto com a editora, então vão ter esses outros ramos também que nos ajudam nesse processo. Da mesma forma, as redes sociais, quem lida com mídias sociais precisa lidar com publicitário também, se for diretamente com marcas, mas geralmente a gente lida com marketing também, que tem mais esses ramos de como fazer essa publicidade ter maior alcance, de como realmente entender o público que está do outro lado, e trabalha muito com a comunicação no geral. Então, todas essas áreas que envolvem comunicação, a gente pode trabalhar. E também uma área que o design e a arquitetura podem se encontrar é na parte que envolve cenografia, realmente para filmes. Então, o arquiteto lida com a parte da cenografia, o designer pode ajudar um pouquinho nessa parte, mas também lida com a parte audiovisual. Então, tem uma área que a gente pode se encontrar, sim, também como design de interiores. Tem pessoas que se especificam em design de interiores e trabalham com os arquitetos para realmente construir ambientes e trabalharem juntos. Alguns outros exemplos em que o design e a arquitetura se tocam realmente são, por exemplo, em projetos de identidade visual e arquitetura comercial combinados. Esses projetos, vocês podem perceber que eles dão muito certo, porque eles casam realmente tudo aquilo que o cliente quer passar com a marca dele no espaço arquitetônico. Então, extrapola o gráfico e passa realmente para o tridimensional do ambiente. Então, realmente fica uma identidade super fechadinha e que conversa ali com o cliente, com o público-alvo, de uma forma super legal. A gente tem como exemplo algumas marcas mais coloridas, assim como a Fini e a M&M's, né, que criam ambientes assim super lúdicos com as cores das balas, enfim, com o auxílio dos arquitetos aí, né, para fazer os ambientes. E também, por exemplo, clínicas, restaurantes assim que conseguem casar a identidade visual, aquelas sensações que querem que o cliente tenha quando está ali, passam para o arquitetônico de fato. Então, o uso das cores, o uso dos estilos conseguem se traduzir nesse 3D construtivo também. E para fechar, chegamos no nosso ponto 8, que é a apresentação. Então, no projeto gráfico, geralmente você pode imaginar, o designer já tem na cabeça tudo aquilo que ele quer passar, as sensações que ele quer passar com aquele projeto, mas como que ele vai mostrar isso de uma boa forma para o seu cliente? Você não vai simplesmente mandar as artes em PDF para ele lá, porque talvez ele até não entenda de primeira mão e ele ache um pouco confuso e não goste. Mas quando você trabalha um pouco melhor na apresentação para ele vai se convencer do seu projeto e vai aprovar com muito mais facilidade. Então, a gente pode usar a nosso favor os mockups, então realmente fazer exemplos digitais, mas que simulem o 3D se for um objeto, se for um produto.
Então, por exemplo, cartão de visita, a gente pode fazer uma apresentação melhor do cartão de visita, do folder, para que ele possa realmente já ver materializado ali no computador para ele o que vai ser o produto final dele quando ele colocar em mãos. Também, da mesma forma, quando você estiver fazendo um produto, é muito legal você trabalhar com bonecos, ou seja, são produtos anteriores aos produtos finais, que já tem a forma do produto, ou seja, uma embalagem de uma caixa, por exemplo. Você vai fazer um pouquinho mais fiel, com certeza, mas vai fazer mais barato, por exemplo, para ser um pouco mais econômico e para o cliente realmente entender a dimensão do produto, para ele conseguir pegar na mão, para ele entender como vai funcionar o produto. E aí, com as suas alterações ou com a sua aprovação, você realmente pode finalizar o projeto e passar realmente para a impressão final, passar realmente para a finalização daquele produto, para que não haja também problema de você chegar no final e acabar imprimindo algo que o cliente talvez não tenha gostado tanto à primeira vista. Então é importante fazer esse boneco para chegar no produto final mais aprovado e mais fechadinho. Sim, na arquitetura também a apresentação é um quesito muito importante, tanto na faculdade que a gente tem que apresentar para os professores, quanto na vida real em que a gente tem que apresentar para o cliente a sua proposta, tudo que você pensou ali para o projeto, e a gente tem alguns métodos para representar isso de uma forma mais legal. Então, principalmente em etapas preliminares do projeto, as questões visuais são muito importantes. Então, fazer renders, né, que daí são softwares variados como V-Ray, Lumion, fazer renders dos espaços para que o cliente tenha uma sensação mais tátil realmente ali de como que vai ficar na verdade. As plantas também, em vez de a gente mostrar aquela planta crua, só com linhas cinzas, que é mais de um projeto executivo, é legal fazer uma planta humanizada para que o cliente consiga se colocar ali, entender o que é cada área, porque às vezes as pessoas fingem que entendem as plantas e na verdade não estão entendendo nada. Então, essa comunicação entre o arquiteto e o cliente tem que ser muito aberta, o cliente tem que entender tudo o que você está fazendo e nada melhor do que uma humanização desses desenhos. E para isso a gente usa uns softwares do design também, como o Photoshop, para dar aquela tratada nos renders, ou até mesmo fazer representação dos espaços não em renders, mas em colagens, que causam uma outra sensação, quanto para humanizar as plantas, o Photoshop também é muito importante. A gente faz também diagramas usando o Illustrator, então se a gente quer demonstrar decisões de projetos que a gente teve, a gente consegue fazer diagramas que ficam muito explicativos, por exemplo, para mostrar a trajetória solar, para mostrar a ventilação, acessos, várias coisas que podem ser muito exploradas graficamente para que o seu cliente entenda aonde você quer chegar com o projeto. E também, além disso, tem a parte de diagramação de pranchas, que daí entra uma área bem no design gráfico mesmo, que é você realmente colocar num espaço delimitado todas as informações que você conseguir sobre o projeto. Na faculdade, em especial, a gente tem que fazer muitas pranchas para apresentar. Então, lá que a gente vai colocar as plantas humanizadas, os renders, mesclando com diagramas, textos, tudo que coopere para que o projeto seja apresentado da melhor forma. E para isso também a gente usa softwares como o InDesign, por exemplo, já que estamos citando o pacote Adobe, a gente gosta muito, mas tem também outros softwares de diagramação que você pode usar, mas resumindo, a gente faz isso na arquitetura também. E claro que depois de apresentar para o seu cliente, de ter tudo aprovado, essa comunicação realmente direta, de conseguir apresentar para ele tudo aquilo que você quer realmente que ele receba, você precisa também fazer isso no seu portfólio, ou seja, para você realmente promover e valorizar o seu trabalho. Depois que você finalizar um projeto, que você entregar essa identidade de marca, esse design de marcas, ou entregar qualquer outro tipo de produto, se for um audiovisual, se for uma animação, se for uma colagem, se for social media, tudo aquilo que você produzir com o seu trabalho em design, vale você analisar e ver se você realmente gostou daquele trabalho, se ele vai agregar no seu portfólio e contribuir com o mundo, compartilhar com todo mundo, para que outros clientes, quando venham te procurar, já possam ter uma referência do seu trabalho e possam realmente ver a qualidade do seu trabalho ali. Então é muito importante essa apresentação ir além do cliente depois e realmente passar para o seu portfólio. Com certeza, a arquitetura também entra muito nessa área. A gente precisa ter um portfólio como arquitetos, até mesmo como estudantes, para colocar já as coisas na faculdade, é importante para conseguir estágio, porque a arquitetura também é uma profissão muito visual. Então, você conseguir exprimir tudo que você quer passar com o projeto no visual, já que a gente não constrói na faculdade, né? A gente precisa desses auxílios gráficos realmente para a gente mostrar o que a gente quer passar. E o portfólio também é muito importante nesse sentido, de mostrar os projetos. E eu acho que uma leve diferença que é importante salientar é que, como eu falei das plantas humanizadas, elas são mais em etapas preliminares de projeto, mas no caso da arquitetura, a representação arquitetônica também é super importante, né? Você saber representar elementos no desenho, elementos arquitetônicos mesmo, como colocar cotas de nível, vários detalhes da representação arquitetônica mesmo, o arquiteto tem que saber que são elementos gráficos, mas não são tão criativos aí, né? São mais de norma para etapas posteriores do projeto, como o projeto executivo para ser aprovado em prefeitura. Mas eu citei mais a parte da representação, que é a área que toca mais com design e que também eu particularmente gosto mais de fazer. Então, né? Com certeza. E esse foi o nosso vídeo, a gente colocou aqui resumidamente quais são as áreas do design e da arquitetura que se tocam na execução de projetos.
Claro que tem muitas coisas que vão além tanto no design quanto na arquitetura, como a Sara falou, mas a gente quis realmente salientar essa união das duas áreas e como que a gente pode encontrar paralelos entre as duas profissões. Sim, acho que é isso então, gente. Até a próxima, então. Um beijo e não se esquece de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse, hein? Bye! Tchau!